vou ler aqui dos versos de 1 até o 13, que são os que nós vamos estudar essa manhã. Fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, no capítulo 9, no capítulo anterior, Paulo fala a respeito, ele usa a ilustração de um atleta que se prepara para a prova. Um atleta que se dedica, um atleta que está totalmente focado em um objetivo, que é conquistar a coroa, né, nos Jogos Olímpicos. Essa era a ideia dele, quando ele fala a respeito disso. E aí ele fala a respeito também de um boxeador, e ele fala assim: eu não soco como alguém que soca o vento, mas como alguém que tem um adversário. Ele usa essas ilustrações, esse exemplo do corredor e do boxeador, para mostrar a caminhada cristã, para mostrar a nossa corrida cristã, que nós também não devemos caminhar de qualquer forma. Nós devemos nos dedicar à obra do Senhor, né? Exercitar, praticar a obra de Deus, combater para vencer, porque nós estamos numa batalha, a batalha espiritual. Nós lutamos pelas almas. Por exemplo, aqui a irmã Celeste, que representa aqui o ministério das Déboras. As Déboras são mães que oram por seus filhos. É um ministério espalhado por todo o Brasil. As Déboras estão em uma batalha. E elas oram com objetivo. Elas não socam aleatoriamente. Elas não combatem de qualquer forma. É uma batalha que é bem específica. E onde quer que seja que nós estamos envolvidos, é dessa forma que nós lutamos. Seja com as crianças na cidade de Deus, seja com as crianças na igreja, seja aqui na ministração da palavra, seja na ministração do louvor, seja no processo de servir dentro da casa do Senhor. Nós fazemos isso não de qualquer forma. Nós fazemos isso com dedicação, com planejamento, com o objetivo de vencermos, com o objetivo de alcançar aquilo que nos é proposto. E é isso que ele está falando aqui, é isso que ele está nos dizendo. Por quê? Porque pode acontecer sim de nós tropeçarmos, de nós nos desviarmos, de nós de alguma forma virarmos as costas para o Senhor, mesmo com tantas provas de que Deus tem cuidado de nós,
tem demonstrado a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Ele fala, portanto, não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estavam sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então aqui Paulo leva os coríntios lá atrás, na história do povo de Israel, quando eles saem do Egito em direção à terra prometida, que é uma imagem, né, a saída do Egito para a terra prometida é a imagem do homem que sai do mundo do pecado, das trevas, e vem para o mundo de Deus, para o reino de Deus, para a luz. Deixa o Egito, deixa a vida antiga e vai para a terra prometida, vai para o Senhor. Ele está falando a respeito do êxodo do Egito, êxodo que significa saída. Quando o povo de Israel sai da escravidão de 400 anos no Egito. E aí ele fala, tudo isso que nós passamos, tudo isso que eles passaram, servem como lição e aprendizado para nós, nas nossas vidas mesmo, pessoal. Os momentos difíceis que nós passamos, os momentos bons que nós passamos, as adversidades que nós enfrentamos, tudo isso tem uma lição para nos dar, uma lição para nos mostrar, uma lição para aprendermos. Você não passa por alguma coisa para continuar a mesma pessoa. Você não passa por alguma coisa para sair dali sem aprender nada. Nós passamos por situações, enfrentamos desafios, tropeçamos às vezes para que aquilo sirva como crescimento e maturidade para nós. Você sai diferente dali, você sai maior, você sai transformado, com uma visão maior de tudo aquilo. A fé fortalecida, o coração curado. E é isso que ele está dizendo. Lembra, quando eles saem do Egito, a nuvem do Senhor, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a glória do Senhor os protegia daquele sol escaldante do deserto. E o deserto é assim, né? Pode chegar a quase 50 graus durante o dia e à noite é um frio de 0 grau. Então, durante o dia, a nuvem do Senhor os protegia do sol, dando uma temperatura agradável para que eles pudessem continuar caminhando. E durante a noite, uma coluna de fogo iluminava Israel, aquecia a nação para que eles pudessem seguir. Então você imagina o povo de Israel que sai do Egito, na sua peregrinação pelo deserto, eles tinham a glória de Deus com eles, em formato da nuvem que os protegia durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Você imagina você sair da tua tenda à noite e ver aquela coluna de fogo enorme, providenciando luz, calor, e durante o dia aquela nuvem providenciando conforto, sombra, para que eles pudessem continuar seguindo. Ele falou, olha, o povo de Israel, os nossos antepassados passaram por isso. Receberam esse agrado do Senhor, porque é um agrado de Deus, é um cuidado de Deus. Eles receberam isso. E isso está em Êxodo 13, né, do 20 ao 21. Uma forma deles se lembrarem da presença de Deus e do cuidado de Deus na vida deles, naqueles momentos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E também quando o mar se abriu, né? Eles estão fugindo de Faraó, fugindo do Egito, eles chegam no momento que não tem mais para onde ir, penhascos de um lado, o mar vermelho do outro, e Faraó vindo com o seu exército, e o Senhor opera um grande milagre, ele abre o mar, primeiro que ele já tem uma nuvem acompanhando eles, uma nuvem de fogo acompanhando eles, de repente o mar se abre. Pensa nisso, um milagre desses na nossa frente. O mar se abre e eles passam pelo mar. É até mesmo uma imagem, né, do batismo nas águas. Você sai do mundo, você sai do Egito, você passa pelas águas do batismo em direção à terra prometida.
uma vida nova com Deus. Eles passaram em terra seca. Logo depois, quando o exército de Faraó está passando, o mar fecha sobre eles e o exército de Faraó é totalmente destruído ali no mar. Você quer ver mais a respeito disso? Tem um documentário chamado Êxodo Revelado. Pesquisadores que tentaram ver a trajetória do povo de Israel, e aí eles fazem mergulho ali naquela região e veem rodas de charrete, todas já cheias de marisco, de crustáceos ali, rastros, vestígios de que o povo de Israel fez aquela travessia. Algo maravilhoso esse documentário. Êxodo Revelado. Depois você assiste. Todo o projeto, todo o trajeto, desde o Egito até a Terra Prometida. Então eles viram, experimentaram da presença do Senhor, foram batizados, passaram pelo mar, passaram pela nuvem. E aí o verso 3 fala assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Então toda a nação de Israel experimentou, né? Olá, bom dia. Esse incrível milagre. Comeram do maná, do alimento espiritual, o pão de Deus, a provisão de Deus. Vai contando. O que nós já vimos que o Senhor fez por eles? A nuvem que protegia durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite, o mar que se abriu, o maná que caía do céu, o pão de Deus que caía todos os dias. Eles não precisavam colher maná para o dia seguinte. Se eles guardassem maná para o dia seguinte, ele apodrecia no jarro, no vaso, onde quer que fosse. O Senhor provia as necessidades deles diariamente com o maná, o pão do céu. E a água, também a água da rocha, que diz que a água que os seguia. Ou a pedra mesmo ia atrás deles jogando água, ou então a água que jorrava da pedra fez um riacho que acompanhava Israel, e aquele riacho os seguia. E ele fala, esse alimento espiritual era Cristo, o pão, a água, o Senhor mostrando o seu cuidado com a nação de Israel nos mínimos detalhes. Mostrando ali o crescimento espiritual, a comunhão deles com Deus. O Senhor os liberta de 400 anos de escravidão no deserto. Gente, uma coisa a gente tem que entender. Aqui, nesse mundo, a sua vida, a minha vida, ela nunca vai ser 100%. Nós nunca vamos ter tudo o que nós queremos. Porque aqui é como nós cantamos. Se Deus fizer, se Deus não fizer, se a doença vir, se a porta não abrir, se curado eu for, a nossa vida aqui é isso. O Senhor continua sendo Deus, por quê? Porque nós temos a esperança da vida eterna. Um dia estaremos com o Senhor, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem morte. Mas aqui, nesse mundo, estamos sujeitos a essas coisas. E nunca a nossa vida vai ser 100%. E é importante nós darmos graças a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvarmos a Deus até mesmo pelos desafios que nós enfrentamos, porque eles nos ajudam a crescer. A disciplina de Deus, muitas vezes na nossa vida, é um grande privilégio, é um grande benefício. Porque se o Senhor não tivesse chamado a nossa atenção ali, talvez lá na frente nós tropeçaríamos e nos colocaríamos num risco ainda maior. Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós, e Ele tem feito tudo isso por eles. Ele fez tudo isso por eles, e Paulo está mostrando aos Coríntios, olha o povo de Israel lá atrás, passaram por tudo isso. O Senhor com eles no deserto. Eles não estavam no oásis, eles não estavam no melhor lugar do mundo, eles não estavam passando o melhor momento da vida deles, mas tudo que eles precisavam, eles tinham. O Senhor estava com eles, a glória do Senhor estava no meio deles.
com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite, operando os milagres necessários, provendo o maná, provendo a água. Deus estava com eles. É melhor estar com Deus num momento difícil, num lugar de adversidade, do que estar sem Deus, num lugar que parece ser bom, numa situação que parece ser boa. Porém, olha o que fala o verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Como assim? Apesar de todas essas bênçãos, de toda essa experiência com o Senhor, todos esses privilégios espirituais, né? Essa comunhão com Deus, apesar de tudo isso, o povo de Israel foi rebelde, o povo de Israel foi ingrato, o povo de Israel foi de pensamento e cabeça dura e viraram as costas para Deus. Foram abençoados por Deus, o Senhor mostrou o seu cuidado de forma milagrosa, de forma espetacular, a graça dele, a presença dele, a provisão nos mínimos detalhes, mas a atitude deles em retribuição foi horrível, foi péssima, foi a pior possível. Quando o Senhor esperava muito obrigado a Deus pelo pão de cada dia, pelo maná de cada dia, ele ouvia: eu não aguento mais comer essa coisa horrível. Quando o Senhor esperava ouvir deles, obrigado pela sombra, eles diziam: esse deserto é assustador, esse deserto está me deixando sujo, esse deserto está acabando com a minha vida, eu odeio esse deserto. Ao ponto de dizerem o seguinte: preferíamos o Egito. No Egito tinha cebola, no Egito tinha comida. Eles preferiram o Egito, onde eram escravos, onde sofriam, do que a liberdade que Deus estava dando a eles. Endureceram o coração, reclamaram de Deus, foram ingratos a Deus, e por isso que fala: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. De mais de 3 milhões de pessoas que saíram do êxodo, do Egito, sabe quantas entraram na Terra Prometida? Daqueles que saíram, 2, Josué e Calebe. O restante foi tudo pessoa que nasceu já no deserto. Nasceu e cresceu no deserto. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Israel é um país minúsculo. Você sai do Egito e sobe ao norte em direção ali à terra de Canaã, um trajeto de menos de um mês. Nas condições antigas, caminhando e tal, muita gente. De carro você faz em um dia. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, porque o Senhor não se agradou deles. E isso é muito sério para nós. Esse que Paulo está tentando abrir os olhos dos coríntios. Ei, coríntios, prestem atenção, olha lá o povo de Israel. Passaram por tudo isso, batizados no mar, né? Receberam o maná, receberam a água, que era Cristo com eles. Ainda assim a atitude deles foi horrível. E vocês estão caminhando na mesma direção. Aí a pergunta que eu faço para você e para mim, qual é? Qual é a minha atitude para com Deus? Como tem sido a minha resposta para as coisas que o Senhor tem feito por mim? Pelo cuidado que Deus tem tido comigo? Será que o Senhor manda o maná e eu falo assim: não aguento mais comer essa porcaria? Será que o Senhor supre as minhas necessidades e eu continuo murmurando? Blá, blá, blá. Murmuração é uma das piores coisas que existem. Não é você questionar alguma coisa que está errada, é murmurar, é ficar reclamando, 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 reclamando,
reclamando. E é o que estava acontecendo. Eles perderam uma grande oportunidade. Perderam uma grande oportunidade. Eles achavam o seguinte, os coríntios: a gente já se converteu, agora a gente é igreja. Só que eles começaram, nós temos acompanhado, né, 1 Coríntios aqui, eles começaram a caminhar assim totalmente desviados. O cristão, pessoal, ele tem uma maneira de viver, ele tem uma conduta, ele tem uma caminhada. A Bíblia fala assim: caminhe de maneira digna ao seu chamado. O cristão, ele é separado por Deus do mundo. O cristão não pode ser igual ao mundo, viver igual às pessoas do mundo. Você foi separado. Separado. Como nós temos respondido à fidelidade de Deus nas nossas vidas? Hoje de manhã na oração aqui, antes de começar o culto, nós estávamos agradecendo pelas pequenas coisas, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos. Já parou para pensar nisso? Pela comida que comemos, que o Senhor ainda permite que a terra, apesar de tudo, produza o alimento. Pelo dente que escovamos de manhã, pelo café da manhã que tomamos. Ontem a gente foi lá, sábado, sexta-feira, na Cidade de Deus, e uma das partes do ministério foi visita em alguns dos barraquinhos. Que a casa é feita de pau, lona, papelão, telha velha, o que quer que seja, cheio. A luz do sol entra por tudo quanto é lado, água no meio. Aí você pensa: caramba, uma família mora aqui? 6 pessoas dormem aqui? Aí você vai na outra casa, a mãe pediu oração, ela falou assim: eu quero oração pelos meus 3 filhos, porque os meus 3 filhos sumiram. Estão no crack, estão pela cidade aí. Aí ela cuida da neta, cuida. Uma outra que a irmã sumiu, também viciada em crack. E ela cuida dos 3 filhinhos da irmã, e todos eles fazem parte do projeto. Todos eles estão lá felizes, participando do projeto, mas você olha aquilo e você fala assim: Senhor, meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Se você tem um lugar para dormir, você tem uma cama quentinha, você tem comida na sua geladeira, você é uma das pessoas ricas desse mundo. Ricas desse mundo. Aí eu comecei a lembrar do campo de refugiados lá na Grécia. Eu comecei a pensar nas famílias lá da Síria, pessoas na África e aqui. A Lília até falou: tão perto de nós. Tão perto de nós. A Vanessa lá do projeto falou assim: pastor, eu estou tentando até fazer sopa de vez em quando, porque eu estou percebendo que o lanchinho do projeto, às vezes, é a única refeição do dia dessas crianças. A única refeição do dia dessas crianças. Aí eu disfarcei, eu falei: cara, tu quer chorar, meu Deus, me ajuda, Senhor. Só que o povo de Israel, mesmo com a nuvem, mesmo com a coluna de fogo, mesmo com o maná diário, eles murmuravam e questionaram a Deus e o Senhor não se agradou deles. E aí os seus corpos ficaram espalhados no deserto. A consequência da atitude deles, não entraram na terra prometida, foram morrendo aos poucos, foram morrendo, nascendo novos e morrendo. Somente 2, era para todos entrarem, sair do Egito e entrar na terra prometida. Só 2 entraram. Só 2. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Existem sempre 2 maneiras de nós aprendermos, né? Uma delas é você passando
pela situação, e a outra é você ver alguém que passou por aquilo e você aprender com a dor e o sofrimento da pessoa. E Paulo está falando para eles, olha, para que os seus corpos não fiquem largados no deserto, aprendam com o que aconteceu com Israel. Coríntios, cuidado, cuidado. Não sigam o mesmo caminho, não cobicem coisas más. Aprendam com eles. Tudo isso serve de aprendizado para nós. Eles se entregaram à cobiça, né? Ao ponto que os israelitas, no momento, eles começaram a falar assim, a gente quer comer carne, a gente quer comer carne. E aí Moisés fala, Senhor, o que eu faço então? Esse povo quer carne, mato um animal, pesco. E o Senhor, não, pode deixar. E o Senhor provê as codornizes. Tantas que eles comeram de se fartar. Mas olha o que fala no Salmo 106, no 14 e 15. Coloca aí pra gente, Marcelo, Salmo 106. 106. 14 e 15. Dominados pela gula no deserto. Eles não conseguiram falar não para os desejos da carne, para as vontades da carne. Eles foram dominados pela gula. Puseram Deus à prova nas regiões áridas, região do deserto. Ali eles colocaram Deus à prova. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, era só até ali mesmo. Esse detalhe de dominados pela gula, o Senhor Deus que eles queriam, mas junto uma doença terrível. Gente, nós não podemos permitir que os desejos da carne assumam o controle das nossas vidas. Não podemos colocar o Senhor à prova, temos que ser homens e mulheres gratos. Eles falharam em dizer não para a carne. E aí ele vai dar a lista de erros que eles fizeram. Verso 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O povo de Israel, eles esperando Moisés descer, eles começaram a se entregar ali a farra, a comida, a bebida. Aqui é a imoralidade sexual mesmo. Orgias dentro do acampamento. Sendo que a presença de Deus esteve sempre com eles. Mas eles permitiram que os desejos da carne, que a ingratidão, que a falta da alegria da presença do Senhor tomasse conta e permitiram que o mal, o desejo da carne fosse mais forte. Se entregaram. Você e eu temos que falar não aos desejos da carne. Paulo falou o que no capítulo 9? Ele fala assim, por isso que eu esmurro. Ele fala assim, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele fala assim, eu prego aos outros, mas eu também não posso ser reprovado, porque as mesmas tentações eu sinto no meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Não é que ele está se batendo, se agredindo, não. Ele está colocando a carne para a morte, negando os desejos da carne. Gosto de falar isso. Existe uma batalha dentro de nós. O Espírito de Deus que habita em nós e o velho homem que às vezes, que foi crucificado, mas às vezes ele quer voltar à vida. E vai ser no momento de decisão que você vai ver quem está mais forte. Se o Espírito estiver mais forte, o guerreirinho do Espírito vai vencer o da carne. Mas se a carne estiver mais forte,
ele vai apagar o espírito e aí nós vamos conceder ao desejo da carne. E aí você conceder ao desejo da carne leva ao pecado, e o pecado leva à morte. Diariamente nós vamos enfrentar essa batalha. Diariamente nós temos que lembrar na nossa carne que ela está morta, que ela foi crucificada com Cristo. Porque se nós dermos ouvidos à nossa carne, nós vamos fazer igual aos israelitas, nos entregar ao comer e beber e à farra, nos entregar à murmuração, nos entregar à ingratidão, e tudo isso é o contrário ao propósito de Deus. Sendo dominados pela gula, colocaram Deus à prova nas regiões áridas. Salmo 106, verso 14. E o Senhor deu o que eles queriam, mas junto com isso veio uma doença terrível. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Então não se entreguem à imoralidade. Os coríntios estavam lutando contra isso. Lembra que a gente já viu lá no capítulo 6, se eu não me engano? Que eles estavam felizes porque aceitaram um homem que estava morando com a mulher do próprio pai. E aí eles falaram para Paulo assim: Paulo, olha como a gente é amoroso. Olha como a gente tolera. Esse cara aqui está morando com a mulher do próprio pai dele, mas a gente nem reclamou. Paulo fala assim, o quê? Bota esse cara para fora da igreja agora. Isso é inaceitável na casa de Deus. Inaceitável. E eles estavam se entregando. Gente, um abismo chama outro abismo. O fogo não cansa de consumir. O pecado não cansa de consumir. Vai sempre querer mais. Por isso que tem que ser cortado na raiz. Você nunca vai parar aqui. Se você se entregar, é igual o cara começa fumando a maconha, socialmente. Uma maconha. No final ele vai estar lá na pedra. Mas não é uma pedra. É 10, é 20, é quantas pedras, até morrer. O pecado é assim em todos os aspectos. Até destruir a criação de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a vontade de Satanás é destruir o homem. Por isso que você vai em alguns lugares onde Satanás impera e você vê totalmente o quê? Destruição. Mas o amor de Cristo é maior, a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Senhor é capaz de transformar uma vida, capaz de transformar uma história, capaz de tirar alguém das trevas e colocar na luz e dar vida nova àquela pessoa. Ou quando nós tropeçamos, Ele ergue a nossa cabeça, perdoa os nossos pecados e nos dá uma segunda chance. Deus é gracioso. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. A doença que eles deram, que veio. Então, e mandou serpente. A serpente vinha, picava eles morriam na hora. Até que teve a história da serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente seria curado. Mais uma demonstração da graça de Deus, né? E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não se queixem. Quando a minha filha ou meu filho começa a para agora. E a gente tem que se vigiar também para não murmurar. Que é um pecado terrível. Ô Marcelo, tem... Filipenses 2... Esse aí também, depois a gente vai voltar. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não, esse aí não. É isso aí, 1 Coríntios 10, mas Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas, sem reclamação, nem discussões.
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Está ali, fiel, o Senhor te colocou ali, faz aquilo com fidelidade, faz aquilo com dedicação, não se preocupa com os outros. Ser fiel naquilo que o Senhor confiou a ti. Cada um vai responder pela sua própria vida diante de Deus. Cada um vai ter os seus atos, as suas atitudes expostas pelo Senhor e vai responder por cada uma delas. Eu não posso dizer, Senhor, e ele? E ela? Não cabe a você. O que cabe a nós é eu. O que o Senhor quer de mim. O que o Senhor tem para mim. Concluindo, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, o que aconteceu com eles está ali para a gente ler e aprender, como advertência. Como assim uma advertência? Para que eu não caia, não tropece da mesma maneira. Porque pode acontecer. Uma advertência aos coríntios e a nós. Aos coríntios e a nós. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Qualquer um de nós está sujeito a tropeçar. O orgulho antecede a queda. Por isso que a glória é sempre dada a quem? Ao Senhor Jesus. Tudo que você faz para o reino de Deus, dá a glória para Deus. Jamais receba a glória de qualquer coisa do reino para você. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Todo louvor, toda honra, toda glória é dele. Se alguém te elogiar por alguma coisa que você faz, você diz assim, graças a Deus, glória a Deus por isso. Porque eu sou apenas um servo inútil. Que só faz o que é mandado. Glória a Deus por isso. E o Senhor sabe, Ele vê tudo. Até um copo de água que você dá para alguém, no alicerce que é Cristo, o Senhor vai te recompensar por isso. A gente não quer perder a recompensa de Deus. Porque o tapinha nas costas, o recebimento do tapinha nas costas, você perde o teu galardão. Não, eu quero receber o que Deus tem para mim. E você também. E eu quero ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor vê em secreto. O Senhor vê através. Ele olha o teu coração, Ele olha a tua mente, Ele olha a tua motivação. E às vezes nós podemos fazer muitas coisas, mas se o Senhor perceber que a motivação era errada, puf, aquele dia glorioso de bênção queima. Tudo aquilo se vai. Porque não foi no alicerce e na motivação correta que era Cristo. Em gratidão ao que o Senhor fez por nós. Retribuição a tão grande amor que recebemos de Deus. Então quem está de pé, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar as dificuldades, as lutas, as tentações que nós enfrentamos, outros enfrentaram, enfrentarão. E quando estivermos no meio das adversidades, das dificuldades, essa frase é incrível.
Deus é fiel. E Ele vai te ajudar. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar o escape. A possibilidade de não cedermos à tentação e ao pecado. Está sempre ali. O Senhor sempre vai prover. Vai caber a nós decidir. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. A palavra de Deus, eu vou terminar com esse versículo. A palavra de Deus diz o quê? Andem em espírito, e em modo algum vocês cederão ou cumprirão os desejos da carne. Então, ao nós andarmos em espírito, ao você andar em espírito, você pode ter tranquilidade que você não vai ceder aos desejos da carne. Amém? Vou pedir para que o Juninho volte aqui. Nos liderem no louvor. Ao nós respondermos, né, a essa palavra. Eu creio que orem por mim, amanhã é o dia da defesa do meu TCC. Estou há uns 3 ou 4 meses aí, acordando cedo, dormindo tarde, uma tensão. Mas aí a professora falou assim, Alexandre, ela chamou uma professora, tem a professora Elizabeth, é uma professora americana lá da Unirio. Ela falou assim, mas eu queria chamar mais um professor, vou chamar um professor lá da UF, que ele é de cinema. Eu falei, ai meu Deus. Aí tá nas mãos do Senhor. A minha parte eu fiz, graças a Deus, me dediquei, empenhei e tá ali. Agora o que eles vão falar é com eles mesmos. Vou em humildade, né? Tentar apresentar ali o meu trabalho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, se Deus quiser, é um ciclo que se encerra para uma nova fase nas nossas vidas, uma nova fase na nossa igreja, como esse novo ciclo que iniciou aqui há 6 meses atrás. A nossa vida é assim, são ciclos que iniciam, ciclos que se encerram, são momentos que vão passando. A vida é assim, a vida roda. A terra gira, a vida roda. A vida roda. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E nós vivemos em dias, pessoal, que nós temos que nos agarrar a Deus. Nós temos que viver a seriedade do reino de Deus e do Evangelho de Cristo. Comprometidos com o reino. Comprometidos com o Senhor. Em algum momento, num piscar de olhos, o Senhor vai buscar a sua, vai tocar a trombeta e o Senhor vai buscar a sua igreja. E nós queremos estar prontos para sermos arrebatados, para estarmos na presença do Senhor. Para estarmos na presença do Senhor. Deus está fazendo uma obra. Ele não nos trouxe até aqui todos esses anos para nos largar. A imagem que Ele me mostrou agora nesses últimos dias, todas as sementes que foram plantadas, elas vão começar a brotar. Elas vão começar a brotar. Vão começar a brotar. E aí, quando vier a hora da colheita, se prepara. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então o Senhor pede a nós o seguinte: peça ao Senhor da seara mais trabalhadores. Então, para você, o desafio é: Senhor, envia mais trabalhadores. Senhor, envia mais trabalhadores. Senhor, envia mais trabalhadores. Para cá, para onde quer que nós estejamos envolvidos. O Senhor pede isso de você. O resto é tudo com Ele. Quem vai convencer, quem vai preparar é o Espírito Santo de Deus. A gente vai pedir mais trabalhadores e continuar fazendo a obra. Com a mão no arado. Aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor.
Ele que começou a ir lá e fala assim, quer saber? Não. Então, se a gente colocou a mão no arado, enquanto eu tenho fôlego de vida, eu vou continuar com a mão no arado. Continuamos com a mão no arado. Trabalhando para o reino de Deus. Trabalhando em prol do reino.